Olá, meus amigos e amigas deste meu canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos, viu? Vocês já sabem, sábados e domingos a gente não fala de política, não fala de políticos, não fala de roubalheiras e nem de pandemia. Hoje é domingo, então é dia de conversar sobre coisas antigas, contar casos e causos de acontecimentos de tempos que não voltam mais. E o assunto de hoje é: eu corri pelado na Pompeia. É verdade. Nós moramos muitos anos na rua Angaí, no bairro da Pompeia, em Belo Horizonte. Isso até os anos 60. Quando depois mudamos para a rua Silvio Romero, no mesmo bairro. A rua Angaí é uma rua de apenas um quarteirão, poucas casas, fazendo esquina com a rua Furquim e a Avenida Afonso de Guimarães, esta toda calçada, que na época era uma rua sem saída, onde não passava nenhum veículo. Ali nós jogávamos pelada todos os dias, de manhã à tarde e à noite. A rua principal era niquelina, uma paralela, única e estreita via por onde passavam todos os veículos que vinham para Pompeia, Saudade, bairro Vera Cruz e Esplanada. Os nossos vizinhos na Avenida Afonso de Guimarães eram o senhor Celso, pai do Celcinho, da Marília, da Marilda, que eram colegas de minhas irmãs. Em frente à nossa casa, na rua Angaí, tinha Dona Olga, Sônia e Marlene. Havia também a Dona Neném, o Celso, o Jonas e a Eliana Conrado. No alpendre de cimento da casa deles, alpendre liso, nós jogávamos memoráveis partidas de futebol de botões. Nós mesmos fazíamos aqueles botões com cascas de coco e colocávamos em cada botão o nome e o escudo de um time da época. Era pura criatividade. Mas houve um momento triste naquela época, viu? Que comoveu muita gente na redondeza. Lembro como se fosse hoje, de um acidente ocorrido no dia 8 de dezembro. Na ocasião, um caminhão cheio de convidados para uma festa de casamento despencou rua abaixo, lá em Santa Teresa, atrás do quartel. Houve vários mortos e feridos. Celso Conrado, o mais velho, ficou muito tempo internado no Hospital da Baleia e a irmã dele morreu. Eu era um dos convidados, mas não fui à festa de casamento. Sabe por quê? Eu tinha feito pirraça no dia, pois eu não queria ir à missa das 19 horas no mesmo dia, que era um feriado, e era dia de Nossa Senhora da Conceição. Papai tinha muita devoção com Nossa Senhora da Conceição. Eu fiz pirraça, insisti em ir com a turma, queria ir no casamento, mas as minhas duas irmãs me puseram de castigo. O caminhão foi e eu fiquei. Eu podia ter morrido. Os moradores da vizinhança lá eram o Zezinho Babão, Dona Francisca, Sr. Chiquinho, que era durão e ameaçador. Ele tinha prazer em rasgar todas as bolas que caíam na sua casa, que era morada, na rua em que jogávamos peladas todos os dias. Tinha o Alexandre, o Xandinho, o Nô e a Naná, que eram irmãos numa família italiana, onde tinha muita conversa boa e muita comida. Eu estava sempre lá, contando casos e ajudando a fritar bolinhos e, lógico, comendo tudo. Dona Castorina era a xerife da Pedreira, no início da rua Silvio Romero. Lá se produzia e vendiam pedras, britas e cascalhos. Lá ninguém ousava entrar.
Dona Maria Veloso era uma outra que tinha um filho chamado José Eustáquio, que era metida galã, irritava a gente, e tinha um tupete engomado e gostava de imitar Elvis Presley. Na casa dele, que era a única mais próxima que tinha televisão, a gente, que era menino, assistia alguns filmes de longe, pois não podia chegar perto, que eles não deixavam a gente nem chegar na janela. Como em toda história e lugar, sempre tem uma garota que todos os meninos adoravam e sonhavam namorar. Sônia tinha uns 12 anos e era mais cobiçada pelos garotos lá na rua. Seus pais tinham boas condições financeiras, tinham casa própria, lote morado, luz, água de cisterna. Poucos de nós tínhamos tudo isso. Eles vestiam-se muito bem. Ela estudava em colégio particular na época, coisa rara. Lembro-me quando o pai da Sônia morreu, dessa menina. Ele estava acamado por meses. Na época disseram que ele tinha sido enfeitiçado, que ele havia pisado num sapo colocado na porta de sua casa. Era macumba, inveja de alguém, o pessoal dizia. Muitos eram os meninos que na meninice, como eu, sonhavam em namorar aquela garota chamada Sônia. E namorar naquele tempo era só ficar conversando com a menina e, no máximo, segurar a mão dela. Beijar era quase impossível. Eu, com 12 para 13 anos, era um candidato com menos chance entre os meninos. Eu era magrela, tinha 2 dentes quebrados na frente por causa da necessidade de passar sonda para eu me alimentar lá no pronto-socorro, quando aos 12 anos eu tive tétano. Como os outros garotos da minha idade, eu estava apaixonado por aquela menina e chegava até a sonhar em casar com ela. Por causa dela, que nem ligava para nós, garotos bobões, vira e mexe a gente estava brigando um com os outros. Eram socos, pontapés e pedradas. Nada além disso. Para decidir quem iria primeiro conquistar a menina Sônia, um dia nós, os garotos apaixonados, combinamos um desafio entre nós. Vamos fazer uma corrida pelado de 1 quarteirão, passando na frente da casa da Sônia, que era na rua Angaí, que tinha e tem até hoje somente 1 quarteirão. Na porrinha, aquele jogo de palito nas mãos, eu fui o escolhido. Ansioso e esperançoso, concordei em correr pelado e à noite. Com muito medo, mas fingindo coragem, tirei a calça curta. Eu já vivia sem camisa, eu gostava de imitar o Tarzan, e num piscar de olho, disparei pela rua. Estava muito escuro, eram umas 8 horas da noite. Possivelmente, todos estariam dormindo. Naquele tempo não havia Jornal Nacional, nem novela. Cara, mas eu errei feio. Ao passar correndo em frente à casa da garota, eis que a janela virada para a rua se abre na hora e Dona Olga, mãe, logo ela, minha provável sogra, me viu todo pelado, passando em frente à janela. Ela levou um susto e deu um grito. Eu continuei a corrida, mudei de rumo, fui para o mato e fiquei por lá algumas horas, sem coragem de voltar. Nem a roupa que eu tinha deixado na rua eu voltei para pegar. Envergonhado, fui chorando para casa, enrolado numa folha de bananeira. Eu perdi uma possível namorada, tomei umas varadas de marmelo lá em casa, virei alvo de gozações da meninada por um bom tempo, viu? E se fosse hoje, eu ia reclamar de bullying, viu? Tempos bons.
tempos que não voltam mais. Muito obrigado.